Os dons do Espírito Santo. Olá, meus irmãos, eu sou o pastor Anderson Macedo, esse é mais um Momento Teologando. Hoje eu quero comentar com você sobre os dons do Espírito de Deus, dons espirituais. Primeira coisa que nós precisamos entender é o que são os dons espirituais. Bem, dons espirituais são a capacidade sobrenatural e habilidades sobrenaturais conferidas pelo Espírito de Deus à igreja, ao corpo de Cristo, ao cristão. Então isso vem do Espírito de Deus para a igreja. Para que servem os dons espirituais? Primeiro, segundo toda a narrativa de Atos, os dons espirituais que vêm pelo empoderamento do Espírito Santo, eles servem para capacitar a igreja na evangelização, na obra missionária por meio de sinais. Segundo o que consta em 1 Coríntios, capítulos 12, 13 e 14, dons espirituais também servem para a edificação do corpo de Cristo. Portanto, dons espirituais não são concedidos de pessoa para pessoa. Eles são conferidos à igreja por meio do Espírito Santo, exceto se um indivíduo for impelido a mando do Espírito Santo a impor as mãos sobre alguém para ministrar algo sobrenatural. Aí é outro caso, mas de qualquer maneira, de uma forma ou de outra, está vindo do Espírito Santo. Eu anotei aqui algumas dicas e quero aqui compartilhar com você algumas curiosidades e informações bíblicas de teologia pentecostal, de pneumatologia, essa doutrina paracletológica para o nosso entendimento sobre esse assunto. Veja bem, outra coisa que nós precisamos entender é que os dons, eles não cessaram. Alguns se utilizam de textos isolados para provar que os dons cessaram. Alguns afirmam também que porque nós temos a Escritura não precisamos mais dos dons, sendo que é a própria Escritura que nos recomenda a buscar os dons espirituais. Em 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 8, diz que os dons um dia cessarão. Isso é futuro. E o autor, o apóstolo Paulo, está relacionando esse cessar dos dons com o aparecimento daquele que é perfeito, com o aparecimento de Cristo, porque na glória, no estado eterno, evidentemente, não haverá mais necessidade de manifestação dos dons espirituais. Então, com a manifestação de Cristo, quando ele levar o seu povo, não haverá mais essa carência dos dons para a obra evangelizadora pela igreja e nem para a edificação do corpo. Afinal de contas, a igreja estará com o corpo glorificado. Somente nesse caso, mas para hoje, a igreja ainda precisa do poder do Espírito Santo por meio dos dons espirituais para a edificação do corpo e para a obra da evangelização por meio dos sinais. Outro detalhe importante sobre os dons espirituais. Eles não vieram, como diz alguns teólogos cessacionistas. Teólogos cessacionistas são aqueles que dizem que os dons cessaram com o fim da era apostólica, isso é, com a morte do último apóstolo, João, no final do primeiro século, tá? Então, eles dizem que cessaram com a era apostólica e dizem também que os pentecostais colocam os dons em pé de igualdade com a Escritura ou a experiência sobrenatural em pé de igualdade com as Escrituras. E isso não procede, porque os dons espirituais, eles não vêm para substituir as Escrituras, nem tampouco para ficar em pé de igualdade com a Escritura. A Escritura é regra de fé e prática para toda a igreja, seja a igreja pentecostal, reformada, presbiteriana, Deus é amor, Assembleia Batista, sola Escritura, somente a Escritura é suficiente. Porém, os dons espirituais são manifestações do Espírito Santo, de maneira específica, pontual, naquele determinado momento, para um determinado fim. Os dons não são para doutrinar a igreja como um todo. Não. São momentos específicos em que o Espírito vai usar um grupo de pessoas, vai usar alguém para manifestar a vontade de Deus naquele momento. Esse é outro ponto que nós precisamos entender. A teologia pentecostal, teólogos pentecostais sérios, não ensinam que dons espirituais estão em pé de igualdade com a Escritura, nem tampouco
que substitui as Escrituras. Muito pelo contrário. Qualquer manifestação espiritual ou supostamente espiritual, ela deve estar submetida ao crivo das Escrituras. E quando é o Espírito de Deus, não há nenhum tipo de conflito, nem contradição com a palavra de Deus. Outro detalhe importante, muita gente diz assim, mas o que importa é o amor. O que adianta ter dons e não ter o amor? Mas veja bem, a própria Bíblia está dizendo que ambos caminham juntos e devem caminhar juntos. O amor e os dons e o amor. Olha o que diz em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. É evidente que não adianta termos dons e não o amor. Será algo vazio, não é? Mas o que a Bíblia está dizendo é que você tem que ter o amor e tem que ter dons. Tem que ter dons e tem que ter o amor. Então, ambos se complementam. Buscai, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. 1 Coríntios 14, 1. Então, ambos andam junto. Agora veja, a própria Bíblia nos recomenda a buscar os dons. Como é que alguém pode dizer que os dons cessaram, que os dons acabaram, que não é mais necessário isso? Não é? Sendo que em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1 diz, buscai com zelo os dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31 diz a mesma coisa, buscai, procurai os dons espirituais. Agora veja o que diz 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Aquele que procura dons espirituais deve progredir nisso, para a edificação da igreja. Então, dons espirituais não é para a vaidade humana, não é para o nosso engrandecimento, é para a edificação da igreja, do corpo de Cristo. Não é? Então, edifica a igreja, não enaltece o homem, é para a edificação da igreja. Alguns chegam a dizer, mas isso aqui só era para a audiência imediata de Paulo, ou um pouco depois de Paulo, ali no primeiro século, nos primeiros séculos. Alguns dizem isso. Mas como é que fica então o amor? Porque 1 Coríntios 12, 13 e 14 são textos dogmáticos, doutrinários e normativos da doutrina do Espírito Santo no que diz respeito aos dons espirituais. Se Paulo está falando nos capítulos 12, 13 e 14 sobre dons, e no 13 ele está falando do amor, então, e o amor que Paulo falou também só ficou para a primeira era? Também só ficou para a audiência imediata de Paulo? É evidente que não. Então, o que Paulo falou sobre o amor, sobre os dons, sobre as manifestações de poder do Espírito Santo conferido à igreja, foi para a sua audiência e nos alcança até hoje. Então, nós não podemos limitar a operação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo e a sua manifestação, a sua operacionalidade, tudo isso é atemporal. O que é algo atemporal? Que não é preso, limitado ao tempo. Então, o Espírito que operou lá com os apóstolos, a sua operação não ficou presa ao tempo. Ele opera hoje. A manifestação dos dons espirituais é uma operação do Espírito Santo. Observe 1 Coríntios 12, 6. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Os dons espirituais é uma operacionalidade do Espírito Santo na igreja. Como é que eu posso dizer que a operação do Espírito ficou somente no primeiro século? É algo que vem dele. A gente não tem como impedir isso. A nossa teologia não consegue impedir, cessar, prender a ação do Espírito Santo. Tá? A nossa filosofia, o tempo, nada disso. Ele opera hoje. Olha o que diz também, capítulo 12 ainda, versículo 11. Mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas as coisas. Então o Espírito Santo pelos dons opera, realiza e distribui a cada um como lhe apraz. Então ele opera, realiza e distribui os dons na igreja. Então, meu amigo, dons espirituais, conforme o texto diz, é para ser buscado. O que Paulo está regulando ali na igreja de Corinto é o equilíbrio
e a saúde espiritual, porque eles achavam que eram mais espirituais do que os demais, porque tinham dons. Então Paulo está tentando ali gerar um equilíbrio, uma maturidade espiritual. Esse é o problema que existe em algumas igrejas pentecostais. Não há maturidade espiritual, não há saúde espiritual. Há um excesso, há um exagero, tá? E isso gera margem para muitas censuras e críticas para os pentecostais como um todo. Porém, os dons espirituais buscados com sabedoria, discernimento e equilíbrio, e sobretudo tendo a palavra de Deus como regra de fé e prática, eles são sadios e necessários para a igreja. Por isso, eu vos recomendo como a Bíblia: buscai com zelo os dons espirituais. Que Deus te abençoe, marque um vídeo nesse vídeo, compartilhe nos seus stories, envie para seus amigos e até o próximo Momento Teologando.